cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre educação e as ações para levar ensino e aprendizagem a toda a população brasileira. E a mobilização é nacional, mas o empenho e o esforço começam dentro da escola, na sala de aula. Aliás, é pela educação que muitos problemas da nossa sociedade moderna podem ser resolvidos, como superar as desigualdades sociais, étnico-racial, de gênero e a diversidade sexual, muito presente inclusive na escola. E isso só será resolvido por meio do debate público. Por isso a importância da participação do Estado, das instituições de educação básica e superior, além dos movimentos sociais, para se chegar a uma sociedade democrática, participativa e inclusiva. É claro que também é importante a valorização do professor. Aqui na FURB, a lição de casa está começando com as mudanças na grade curricular. E para falar deste assunto, a nossa convidada é a professora Gisele Maria Servi, da Divisão de Políticas Educacional da FURB. Boa noite, obrigado por vir ao Cidadania, Gisele. De que forma estão ocorrendo essas mudanças na grade curricular aqui da FURB? Bom, boa noite, Carlos, e boa noite a todos os telespectadores. A FURB já teve esse movimento desde 2004. Nós temos uma política das licenciaturas de 2004 e ela precisava ser revisitada tendo em vista o contexto nacional. Então, nós começamos, no início desse ano, um fórum de discussões, né? Na verdade, nós faremos 8 fóruns, já fizemos 2, e a meta desses fóruns é chegarmos até o final do ano com as novas diretrizes das licenciaturas da FURB aprovadas. Olha só, Gisele, a gente vai falar de educação, mas a gente pode falar de educação de um ponto que é a partir aqui da FURB. Obviamente que a gente está falando da educação nacional. E falando da educação nacional, nós também estamos falando dessa educação aqui da FURB, que é essa coisa local. A educação hoje, ela precisa muito ser revista. Qual é o primeiro passo de tantas coisas que a gente precisa tratar das ações? Qual o primeiro passo que você crê que é necessário? Então, são vários, né? Eu diria assim que o primeiro, em termos de Brasil, nós estamos conseguindo alcançar a meta na educação básica de quantidade, né? De acesso. As pessoas começam a ter acesso à educação básica, né? Daí a gente tem um ditado muito popular de na escola no meu tempo era muito melhor, né? É porque a escola, até os anos 80 no Brasil, era uma escola extremamente elitista, né? E a partir dos anos 80, ela começa com a gestão democrática, com a Constituição de 1988, a LDB de 96, o que a gente permite em termos de país, o acesso a uma população que até então não tinha acesso à escola. Essa população, ao chegar na escola, ela chega numa quantidade em que o país não tinha estrutura para recebê-la. Estrutura física, estrutura humana, corpo docente, por exemplo, qualificado. Então, uma das coisas que eu penso para a escola hoje, ela tem que, no Brasil, ela tem que ser revista, né, do ponto de vista da qualidade, né? Nós precisamos pensar uma escola pública de qualidade e do ponto de vista de uma escola para esse tempo, um tempo que não é o tempo da minha escola, da sua escola, é um tempo da contemporaneidade, é um tempo de uma escola democrática, é um tempo da diversidade. Então, é nesse movimento que a FURB está discutindo as licenciaturas, né? Não basta para essa escola, por exemplo, um professor transmissor de conhecimento, porque não basta entupir as pessoas de informação, é preciso que elas apreendam, que elas elaborem, que elas construam novos conceitos. Então, um dos pontos para mim é a qualificação dos professores. Eu acho que nós precisamos cuidar mais dos professores. E cuidar mais significa também outras condições de trabalho, outras condições de salário, mas uma outra formação. E do ponto de vista da formação, nós precisamos romper com a ideia de formado,
né? Eu fiz uma graduação, eu estou formado, eu acabei, né? Hoje, exercício de qualquer profissão, a formação é continuada. Na profissão docente, mais ainda, né? Nós não temos o direito, né, de parar. Está lidando com saberes, né? Quando a gente fala quando nós falamos aí de uma educação e de uma escola que precisa acolher, ela precisa acolher a todos, não só aquelas pessoas que estão morando em condições, né, socioeconômicas desfavoráveis, mas também aqueles grupos minoritários. Como se discute isso com a formação dos alunos de graduação? Então, a nossa meta na nova organização das diretrizes da licenciatura na FURB é que essas temáticas passem a ser permanentes no curso de graduação, porque os cursos de licenciatura eles são muito organizados a partir de uma lógica de bacharel. Então, a compreensão é que se eu sei e se eu sei sobre aquela área de conhecimento, eu tenho competência para o exercício da docência. Hoje, todas as discussões na área da educação, a gente já sabe que isso não dá conta, né? Você ser um bom historiador não significa que você será um bom professor, né? Ou um professor que consiga dialogar com as questões desse tempo. Um dos pontos que eu vejo, a gente precisa abrir a universidade e abrir mais a escola para as temáticas contemporâneas, né? Nós não conseguimos, e aí a gente precisa mexer com o nosso corpo, porque o nosso corpo também é escolarizado, e o nosso corpo é um corpo disciplinar. E esse corpo disciplinar ensinou a gente a lidar com o igual, com o homogêneo. Né? E não com os diferentes. E não com o diferente. Então, é preciso que a gente traga o diferente, discuta com o diferente, discuta as diferenças, porque a homogeneidade e a igualdade é um engano, isso não existe. Nós somos pessoas diferentes, né? E as diferenças estão na escola. Então, é preciso aprender a lidar com elas, a conviver com elas, né? E aí, essas questões precisam permear as discussões na formação dos licenciados. Uma das discussões muito presentes, eu acho que é essa coisa de não aceitar o outro, como, por exemplo, a homofobia, né? É meio inadmissível a gente ver essas ações homofóbicas acontecendo nas universidades, né? Que a gente vê isso. E também a gente vê manifestações racistas dentro da universidade. A FURB está pensando estratégias para evitar esse tipo de situação? A gente, enquanto universidade, acho que tem a responsabilidade de discutir essas questões, né? Nós, através dos programas, dos cursos de licenciatura e dos programas PIBID, que é um programa de iniciação à docência, e o PAFOR, que é um programa de formação, a gente tem optado por trazer essas temáticas para discussão, porque por muito tempo elas ficaram escondidas, né? Como se ou não existissem as diferenças, ou elas não existissem, ou se existissem, teriam que ficar num canto. Então, hoje a gente tem na política, na divisão de políticas educacionais, na qual eu respondo, nós temos algumas pessoas cuidando disso e promovendo isso na universidade. Então, montando grupos de estudo, trazendo palestrantes, fazendo mesa redonda. É preciso que a universidade traga essas temáticas para a discussão. E a licenciatura já começou com bastante força. É claro que essa escola elitista, essa escola disciplinada, na qual nós passamos, essa escola focada na transmissão, é uma escola que nos ensinou a excluir o outro, excluir o diferente, né? Desde a diferença de raça, diferença de gênero, diferença de classe social, a diferença de saberes, né? Só há um saber que é privilegiado nessa escola, que é o saber científico. Então, se você tem algum domínio no campo da arte, esse não é um saber valorizado ainda hoje pela escola. Então, essas discussões, as licenciaturas precisam tomar como pauta, né? Os cursos não podem pautar-se em resolver problemas só da sua área específica. Eles têm que pensar que escola é essa para esse tempo. E essas mudanças que já estão sendo
postas e colocadas algumas em ação, né? Na grade curricular, isso vai aparecer a partir desse ano? Tem um prazo? Ela vai se tornar mais direta e mais presente a partir de que momento? Então, nós fizemos já 2 fóruns, né? Um interno e o outro externo, onde nós tivemos a participação da comunidade, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Regional de Educação, tivemos a presença de professores da educação básica, estudantes da universidade e discutimos primeiro que escola é essa e que professor para essa escola. Então, agora nós temos uma sequência de mais 5 fóruns, cada um deles discutindo uma temática. O primeiro acontecerá dia 26 de junho, à tarde, aqui na universidade, das 14 às 18. É um espaço aberto, por isso é um fórum. Esse fórum, ele traz uma temática de discussão e depois eles trabalham em grupos de estudos para elaborar as diretrizes para as licenciaturas. Então, a última etapa do fórum é quando nós vamos olhar para o currículo. E aí nós, nesse momento, definiremos como será composta a matriz ou o desenho curricular dos cursos de licenciatura da FURB já para 2014. Pensamos que a partir de 2013 teremos as novas diretrizes para as licenciaturas e 2014 os cursos começam a se adequar. Pensamos que existem várias formas dessas temáticas estarem atravessando os desenhos curriculares. Uma delas é através de disciplinas, né? Outra através de atividades acadêmicos, científicos, culturais. Bom, nós estamos falando sobre educação, a gente vai fazer um intervalo, em seguida vamos voltar aqui para debater este assunto. Já voltamos.